Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar com o estudo do Apocalipse no capítulo 9. Mas antes, vamos fazer uma oração por todos que estão enfermos, se sentindo depressivos, vazios, que passaram a noite em claro. Então feche os seus olhos e exponha para Deus o que é que você tem sentido, como você tem estado, como está o seu coração, como tem sido as suas noites. E creia que Ele pode arrancar todo mal, livrar você e te curar, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, seja feito conforme a vontade de Deus e a sua fé. Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus, respire fundo e seja livre. Amém? Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Meu Deus, inspire esse estudo, essa meditação, que possamos absorver os pensamentos do Senhor e que possamos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos o Teu entendimento, meu Pai. Amém. Então, no capítulo 9, a sexta trombeta dos juízos de Deus sobre a terra. São 7 selos, 7 trombetas, e mais à frente veremos as 7 taças dos juízos de Deus sobre a terra. As pessoas que estarão aqui, na grande tribulação. A igreja já vai, a essa hora, a essa altura, ter sido arrebatada, e não vai passar por isso aqueles que foram arrebatados, que foram levados ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens, que criam no Senhor Jesus de verdade, que priorizavam o seu relacionamento, a comunhão com Deus, que não viviam no pecado, na religiosidade, indiferentes à palavra de Deus, mas agarrados ao Senhor Jesus. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia o sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus frutos. Apocalipse 9, 13 ao 21. A sexta trombeta. Mais uma vez podemos observar a misericórdia de Deus. Olhando para o juízo da quinta trombeta, onde os homens não foram mortos, mas foram atormentados por 5 meses, neste juízo da sexta trombeta, a terça parte dos homens será morta. Ou seja, mesmo em meio a tanto sofrimento enfrentado pela abertura dos 6 primeiros selos e das 5 primeiras trombetas, muitos não se arrependerão. E nem com a morte da terça parte dos homens, muitos dos sobreviventes não se arrependerão, como podemos ver nos versículos 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Ou seja, os 2/3 que sobreviverão a este juízo ainda continuarão adorando demônios. Mas você pode perguntar: mas eu não adoro demônio nenhum. Amigo, quem não vive verdadeiramente na prática da palavra de Deus, priorizando o relacionamento com o Senhor Jesus, e tem o filho, a filha, a mãe, o pai, o dinheiro, o orgulho, a vaidade, o corpo, prazeres ou qualquer outra coisa ou pessoa ou imagem de escultura que você ora para elas,
ocupando o seu coração, você está praticando idolatria. Olha o que está escrito em Mateus 10, 37 ao 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. E mesmo que você não tenha matado ninguém, ou seja, não tenha cometido crime de homicídio contra outra pessoa, veja o que está escrito em 1 João 3, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, a presença de Deus, né? E também não tem a salvação, né? A gente crê. E vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. E quanto a feitiçarias? Se você acende velas, procura saber sobre o futuro, faz simpatias, segue os signos, horóscopos, adivinhações, já é feitiçaria. Em respeito à prostituição, veja o que o Senhor Jesus disse a esse respeito. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se apenas pensar ou olhar com olhos impuros, aceitar o desejo, cooperar com ele, para a mulher ou para o homem já é considerado adultério e prostituição, imagina a consumação do ato. E sobre roubar não significa simplesmente cometer assaltos ou praticar corrupção. Vejamos Malaquias 3, 8, 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então você percebe que não é necessário nem cair em adultério, porque a pessoa tem consciência que Deus sabe o que está se passando na mente dela. E ainda assim, se ela aceita o desejo para uma mulher, para um homem que não é o seu cônjuge, ela projeta o pecado, ela aceita, concebe o pecado, consciente que Deus está vendo, ela está rejeitando a Deus, ela sabe que Deus está vendo e não está nem aí. Então por isso que se você olhar e cobiçar e aceitar esse desejo, por uma mulher, para um homem ou qualquer outra coisa que seja pecado, errado diante de Deus, você está desprezando a Deus, porque você sabe que Deus está vendo e vive como se Ele não estivesse vendo. Por isso, o Senhor Jesus, eu creio, nos alertou, trouxe esse alerta. Como o roubo, não é só roubar o homem, roubar o próximo, roubar, como muitas pessoas fazem, que têm o poder nas mãos, ao invés de ajudar, fazem isso. Mas você roubar a Deus. De repente o tempo, você tem roubado o tempo, você não tem dado tempo a Deus para ouvir a palavra dEle, conversar com Ele, para se relacionar com Ele. E tem roubado dízimo e as ofertas também que estão aqui escritas na palavra de Deus. Então não é somente o assalto no dia a dia, é a falta de consideração com Deus, de respeito a Deus, de temor e admiração ao Senhor Jesus. No juízo da quinta trombeta, os homens fugirão da morte. Mas no juízo, aliás, a morte é que vai fugir dos homens. Porque eles vão querer morrer por causa do tormento dos escorpiões, dos espíritos. Mas no juízo da sexta trombeta, 1/3 dos homens serão mortos por meio do fogo, enxofre e fumaça. Os 4 anjos presos e esses 200 milhões de cavaleiros, cremos que são na verdade demônios. E são, fica claro, aliados a alguma combinação militar que estavam aguardando a hora da execução desse acontecimento. Esses 4 anjos e demônios soltos, juntamente com esse exército de 200 milhões de demônios, trabalhando junto com possivelmente alguma combinação militar, sendo que esses demônios podem estar incorporados nos soldados ou trabalhando junto com eles, serão os responsáveis por provavelmente incitar a cabeça dos homens que podem destruir cidades inteiras com bombas nucleares ou químicas, através de um simples botão, pois como está escrito, 1/3, ou seja, bilhões de pessoas serão mortas de uma só vez, o que caracteriza, nós cremos, uma grande guerra nuclear mundial, armas biológicas. São aqueles que comandarão a mais terrível guerra mundial, mas só poderão impelir seus comandados a fazer isso quando Deus permitir. E o evento desta sexta trombeta irá acontecer em um mundo já completamente abalado pelos eventos dos 6 primeiros selos e das 5 primeiras trombetas. Lembre-se que no 4º selo, 1/4 da população mundial a esta altura já terá sido morta. Além disso, estarão acontecendo problemas gravíssimos em grande escala, tais como fome,
miséria, a escassez de água, ou seja, a terra já estará um caos antes da sexta trombeta. Imagine agora com o acontecimento dessa proporção. Em Apocalipse 9, 17 ao 19 diz: E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, e fumaça e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. É interessante notar que existem pessoas que sempre jogam a culpa de não conseguirem ser fiéis a Deus, ou por não conseguirem vencer na vida, sobre o diabo. Mas veja quando obedecemos ao Senhor Jesus. O diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus, pois no que é de Deus ele não pode tocar. Esses anjos e demônios não têm vontade própria, estavam presos e só agirão quando Deus permitir, ordenar. Por isso, não podemos dar ao mal um crédito que ele não tem, porque nós seres humanos podemos escolher obedecer a Deus e ele não mais. Por isso, se nossa vida estiver nas mãos de Deus, ele não pode nos tocar sem a permissão do Senhor. Portanto, podemos concluir que o mal não pode nos impedir de ser salvos ou vencer. O único que pode nos impedir de alcançar a vida eterna e vencer somos nós mesmos. Neste momento, você pode se perguntar, mas por que Deus permite tanto sofrimento? A resposta é simples: para fazer juízo por conta da humanidade ter rejeitado o Senhor Jesus e ter feito com que ele sofresse sem motivo para salvá-los. E mesmo assim, eles, além de rejeitarem o Senhor, o maltrataram e o mataram. E este juízo vem também em resposta a todos os mártires, homens de Deus, profetas mortos por causa da palavra do Senhor Jesus, de Deus. Além disso, os juízos vêm para chamar a atenção das pessoas que ao longo de suas vidas rejeitaram a Deus, para tentar salvar suas almas. Isso mesmo, porque tem pessoas que a única forma de Deus falar com elas é através do sofrimento, porque o homem não sabe muitas vezes fazer o melhor uso do seu livre-arbítrio. Por isso, Deus permite certos acontecimentos para que a humanidade desperte. O diabo sempre tenta jogar a culpa de todo o sofrimento que ele mesmo causa em Deus. Com esse pensamento maligno, ele faz com que as pessoas não enxerguem que o pior não é esse sofrimento, que é muito grande, mas o pior é morrer sem a presença de Deus, viver separado do Altíssimo para sempre, em tormento, e partir sem a salvação e ficar para sempre condenado ao lago de fogo e enxofre, com o próprio diabo em um tormento eterno. O mal sempre tenta culpar a Deus por todo mal e sofrimento, enquanto o Senhor se fez carne e sofreu, morrendo na cruz e ressuscitando para nos salvar. O mal tenta impor que Deus é o culpado do sofrimento em sua mente, te jogando contra o Senhor, porque para ele não tem mais jeito e ele quer levar o máximo de almas com ele ao inferno, principalmente com o engano e a revolta contra Deus, através do orgulho. Arrependa-se, volte-se para Deus agora mesmo, enquanto é tempo, e evite assim passar por este sofrimento, e o pior, evite sua morte sem o Senhor Jesus, porque tudo que está escrito na palavra de Deus irá se cumprir, e estamos mais próximos do fim do que imaginamos, até porque nunca sabemos quando será a nossa partida. E a pergunta que fica diante de tudo que foi exposto é: você quer continuar vazio, sem a presença de Deus, cercado por dinheiro, pessoas, ou de repente passando problemas, mas os problemas, o sucesso, a luta, não é o mais importante. O mais importante é quem Deus é para você, se Ele é o primeiro. Você quer aceitar e receber o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador e levar a sério o seu relacionamento, a sua comunhão com Ele a partir de hoje, entregar os seus sentimentos, submeter à vontade dEle o que você foi, é e pretende ser? Se você o aceita, o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, feche os seus olhos, converse com Ele, peça perdão pelos seus pecados, confesse os seus pecados e creia. Ele pagou o preço por todos os nossos pecados, sejam grandes ou pequenos, ainda que tenham consequências pelos nossos atos, de repente por algo que você possa ter feito. O Senhor Jesus não te condena, Ele quer te salvar, Ele vai te ajudar a passar por essas consequências. Então, louve ao Senhor Jesus, e se você recebeu Ele de verdade, entregou a Ele todo o seu ser, seja cheio, receba o Espírito Santo. Louve ao Senhor Jesus, leve a sua comunhão com Deus a sério, se batize nas águas,
O Senhor Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E você está tendo tempo para se batizar, para assumir a sua fé, né? Mostrar que você quer morrer, sepultar a velha criatura, o velho eu, e que o Senhor Jesus vive em você, priorizá-lo, né? O seu relacionamento com Ele. Busque nos endereços que eu vou deixar no link, na descrição, que vão ajudar você a desenvolver seu relacionamento com Deus como tem me ajudado. Fale com Deus quando levantar, durante o dia, antes de dormir. Medite na palavra de Deus. Tenha vida com Deus, não religiosamente, mas uma comunhão. Você vai ter a vida eterna, que é a presença de Deus, a salvação, e o Senhor Jesus vai te ajudar nas tempestades, nas lutas e nas vitórias. E com certeza você vai ser uma pessoa completa. Que Deus o abençoe. Tenha uma boa semana. Até o próximo estudo. Em nome do Senhor Jesus.